Olá pessoal, boa noite para aqueles que irão assistir no período da noite, bom dia ou boa tarde, depende do horário que você vai acessar lá o nosso link. Vamos ter um momento de oração antes de nós começarmos a nossa gravação. E eu deixei aqui já o meu celular, do meu lado, que eu não quero falar muito. A última vez eu acho que eu falei um pouco a mais, eu não gosto de esticar muito as mensagens. Então, vamos ter um momento de oração antes, ok? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos na tua casa, na tua igreja. Estamos, ó Deus, reunidos para juntos meditarmos, ó Deus, através da rede social. É um momento que nós não podemos, ó Deus, nos encontrarmos, ó Deus, de forma presencial. Mas eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem permanecido fiel, como sempre. O Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Eu peço que nos conceda toda a liberdade, Senhor, toda a orientação para falarmos aos amados e aos amigos, a todos, de forma que todos compreendam. Abençoa, Senhor, a leitura e meditação da tua santa palavra. Usa-me, Senhor, segundo o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos e amigos, a gente tinha até avisado na igreja que nós retomaríamos os cultos presenciais dentro das normativas aí da prefeitura, né? Ocorre que desde a data da flexibilização aqui na cidade até o dia de ontem, né, no meio da semana, digamos assim, nesses dias que transcorreram, nós começamos a perceber que a prefeitura ficou preocupada, né, com o aumento de casos, apesar de ser casos notificados lá atrás, ou de umas 2 semanas atrás. De qualquer forma, a prefeitura se colocou preocupada com um possível aumento de casos. Inclusive chegou-se a falar que talvez na próxima semana vai ter uma revisão dessa decisão. Então, assim, nós entendemos prudente nós continuarmos no culto online até que essa situação de fato normalize ou chegue perto daquilo que podemos dizer que é uma condição de fazer um culto com segurança, porque nós temos pessoas que fazem grupo de risco, inclusive esse que vos fala aqui faz parte do grupo de risco, né? Porque eu não tenho baço, né? Então isso também tem uma arritmia, vocês sabem, já falei isso outras vezes, então isso requer cuidados diferenciados. Então a gente entendeu melhor, vamos começar ainda os cultos presenciais, mesmo que eles aconteçam com um número reduzido de pessoas, né? Nós estamos hoje gravando aqui na igreja, né? É muito gostoso vir aqui, então eu peço que vocês não se incomodem com possíveis barulhos. Nós moramos num bairro residencial, às vezes é um cachorro que late, né? Às vezes é um carro que passa, uma moto mais barulhenta, e a nossa igreja não tem essa acústica toda no sentido de segurar o som lá fora, ok? Então a gente vai começar a nossa meditação. Deixa eu só colocar aqui o celular, ok, para ele ir cronometrando o meu tempo. O texto que nós vamos meditar hoje, ele está no livro de Neemias, tá certo? São Neemias, no capítulo 9, são 37 versículos. E aí você fala assim, nossa, você vai ler os 37 versículos? Não, se eu fosse ler os 37 versículos aqui, seria aí mais de 5 minutos ou mais, né? Ou não sei, 5 ou mais minutos. E isso tiraria muito já o tempo. Como falei para vocês, eu me preocupo muito com esse negócio de tempo. Então, assim, são vários versículos, mas o que eu coloquei como pauta ou como uma referência, ele está no versículo 31, que diz: mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles e nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Veja bem, irmãos e amigos, esse capítulo de Neemias, para que você entenda, de repente você não teve ainda contato com o livro de Neemias, o que é narrado tanto em Esdras, que vem antes de Neemias, depois de Neemias, é a reconstrução do templo que fora destruído e também a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esdras se encarregou, assumiu a reconstrução do templo e depois, na sequência, ou de uma forma até concomitante ali, Neemias fez a reconstrução dos muros. A história que é narrada em Neemias, no livro de Neemias, é muito bonita, né? É um livro que eu diria que você não cansa de ler, porque você vai lendo as
as narrativas, elas vão te envolvendo. Eu digo que não tenho conhecimento, não tenho uma formação catedrática para isso, mas eu digo que o livro de Neemias, ele tem uma riqueza literária muito grande, muito profunda. Ele te responde, ele te pergunta, ele questiona e coloca situações que aconteceram de uma forma muito harmoniosa e de uma forma muito emocionante. Por isso que eu digo que ele cativa. Quando você vai lendo, você vai ficando, eu pelo menos fico cativado em ver o que ele vai falar na sequência e a forma como eles lidaram, especificamente nesse caso aqui, com os acontecimentos, como se posicionaram. E é um texto que com certeza vai trazer, trouxe para mim um crescimento, e é isso que eu quero dividir com vocês. Espero que traga crescimento para a vida de vocês também, tá certo? Então, assim, vou colocar aqui o óculos. O que eu falei para vocês, aqui o povo estava voltando do exílio, foram exilados lá na Babilônia, né? E ali sofreram muito, né? Tanto é que quando, só voltando um pouquinho aqui, não é o texto nosso, mas quando Neemias, ele contempla a situação de miséria do povo judeu, ele diz assim, lá no capítulo 1, verso 3, disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Então eu, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então a situação que foi verificada ali por Neemias, quando ele foi ver a situação, era de muita tristeza, de muita miséria, de muito sofrimento, né? E o povo judeu, então, por ato seu mesmo, por merecimento, posso dizer assim, porque insistiam, né, em desobedecer, insistiam em andar em caminhos que não eram os caminhos que Deus preparava, né? Então o resultado evidentemente é chegando àquela famosa lei da semeadura. Você vai plantando, você vai colhendo, né? Isso é na nossa vida também. Mas continuando aqui, eu coloquei na minha anotação aqui, que vocês viram que eu coloquei esse pequeno púlpito aqui que nós temos para falar aqui embaixo, temos o púlpito aqui, mas eu achei melhor aqui embaixo, é mais tranquilo. Mas olha só, o livro todo de Neemias, ele é muito rico em considerações referente ao comportamento do povo, suas reações, as adversidades encontradas, as decisões tomadas pelos líderes, já que, contrariando a vontade de Deus, se misturaram com outras nações. Enfim, eles estavam prostrados, recomeçando, e por que não dizer, abatidos e feridos em seu orgulho nacional. Por quê? Nós temos que lembrar que o povo escolhido, o povo de Israel, por promessa, ele foi escolhido para liderar, para conquistar, para crescer. No entanto, por conta da desobediência, eles foram afastados, exilados de sua terra. Estavam apartados não da promessa de Deus, mas da terra da promessa, mas por conta da desobediência. Então o orgulho nacional também estava ferido ali. Imagine vocês, nós como brasileiros, de repente ver a nossa pátria sendo tomada, ou nós temos que sair da nossa pátria para morar em outro lugar por uma obrigação, por mais bonito que seja um país onde de repente a gente fosse enviado, certamente nós teríamos saudades do nosso país. Não é? Eu conheço pessoas que viajaram já para o exterior e falam, olha, é interessante, é legal você conhecer, mas dá uma saudade tremenda do Brasil. Por mais que tenha seus problemas, suas dificuldades, mas a nossa terra, nosso país é bonito, ele é lindo, aliás, né? E dá saudade, porque o povo brasileiro é muito acolhedor. Nós temos todos os nossos defeitos também, as nossas falhas, mas realmente o povo brasileiro é muito acolhedor. Não é? E as pessoas que viajam para o exterior sempre me relatam isso, que sentem muita saudade, estão lá, é muito legal conhecer, mas quer voltar para a sua terra. Então vocês imaginem o povo de Israel, o povo judeu aqui isolado, apartado, exilado, né? Da terra onde eles deveriam estar usufruindo, porque Deus assim prometera. Mas assim, no capítulo 9, tá? Eu coloquei aqui o que me chama a atenção nesses 38 versículos, é a sequência da narrativa dos fatos, né? Eu diria que ela serve como um esteio, como uma base para nós, para que nós possamos também olhar as nossas vidas, contemplar os nossos atos e nos colocarmos diante de Deus para uma comunhão plena.
né? É que eu falei para vocês, a riqueza literária que está no texto, ela particularmente me comoveu quando eu estava lendo. Estava lá no meu quarto quieto, debruçado e lendo, e isso me comoveu porque aqui no livro, capítulo 9, ele fala assim, ele é traçado assim: arrependimento e confissão dos pecados, que é uma condição básica para a nossa relação com Deus. E nós vamos falar isso mais no final, porque eu quero encerrar, porque não dá para você tratar todos os versículos. Mas é interessante a forma como o livro é escrito, e como narra aquele momento deles ali, se arrependendo e confessando os pecados perante Deus. Então eu coloquei alguns pontos. Eu coloquei como primeiro ponto o versículo 2 de Neemias 9, que fala assim: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, porque tinha muitos povos ali que se misturaram, se apartaram, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Iniquidade, aquele que é iníquo, ele é injusto, ele é perverso, ele é mau. Eles fizeram confissão, mas olha que interessante a narrativa: se apartaram, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados, dos seus, atual, e também das iniquidades de seus pais. E aí no versículo 3, que é na sequência, tá? Ele fala assim, olha que interessante também: levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o livro de Moisés, a lei de Moisés, né? Seu Deus. Então, de novo, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Essa quarta parte do dia se refere a 3 horas. Aí você fala, mas por que 3 horas? Porque o horário, o dia judeu, o judeu ele tem, o dia judaico, eu diria assim, ele é diferente. O judeu tem uma característica, o dia começa para ele, né, no nascer do sol, o dia. O sol se pôs, já começa a ser noite. Mas assim, não é a partir da meia-noite. Então, a partir do nascer do sol marca o início. Quando Jesus conversava com os discípulos lá em João 11:9, ele falou para os discípulos isso: ora, não sabeis que o dia possui 12 horas? Então são 12 horas, se você pegou um quarto disso, você vai ter 3 horas. Mesmo assim, se fosse para o nosso horário aqui, seriam 6 horas, né? Um quarto de dia seria 6 horas. Nossa, muito tempo orando, né? Mas isso me chamou a atenção também, porque muitas vezes nós contemplamos a Bíblia e vemos todos os erros do povo judeu, vemos também seus acertos, evidente, mas às vezes nós falamos, nossa, mas que povo complicado. Mas nesse momento aqui nós temos que observar que eles estavam abatidos e ficaram 3 horas, por 3 horas, lendo a lei do Senhor. E depois ele fala aqui, por outro quarto de hora, fizeram confissão e adoraram. Já poderíamos aqui parar rapidamente para uma pequena aplicação para as nossas vidas, no sentido de quanto tempo nós temos dedicado para a oração, para a meditação, e se nesse momento de relação com Deus mais íntimo, nós estamos confessando, estamos levando diante dele aquilo que nós de repente temos cometido que vá contra a vontade dele. E é interessante porque às vezes a nossa oração é tão rápida, não é? Que a gente costuma brincar que ela não chega nem, não bate no telhado, aqui no teto e volta, porque ela está tão fraca. E às vezes também nós nos escondemos dentro do texto que diz que o Espírito Santo, ele transforma as nossas orações em gemidos inexprimíveis, e isso é verdade. Mas nós temos que analisar se nós estamos realmente orando ao Senhor, conversando com o Senhor, ou cumprindo apenas um ritual, ou cumprindo apenas uma determinação da igreja ou dos pais. Levanta e ora, vai comer, vai se alimentar, faz uma oração. Glória a Deus por isso, mas nós temos que analisar. Isso é uma coisa de cada um, veja, começando de mim e vai para você e tantos outros que estejam ouvindo. Nós estamos realmente conversando com Deus ou cumprindo um ritualismo?
E eu vejo a profundidade dessa narrativa, por isso que eu falei da beleza dessa narrativa, nesses detalhes, sabe? Se confessaram, observaram tudo o que tinha acontecido. Vocês vão ver na sequência aqui, eles fizeram uma análise de tudo o que tinha acontecido, para entender e entenderam por que estavam naquela situação. E aí já vai uma outra aplicação também que me vem agora, não está nem aqui marcado, mas de repente nós reclamamos talvez da situação que nos encontramos e não paramos para pensar nos porquês. E não é questionando a Deus nesse sentido, é contemplando a nossa vida e vendo aquilo que está em desacordo, que está em desarmonia, porque muitas vezes nós vemos resultado de pecado, mas não contemplamos o pecado cometido, não contemplamos o erro cometido, não é? Então é importante que nós façamos essa reflexão como eles fizeram, e vocês vão ver na sequência aqui que foi maravilhoso. Veja só, o terceiro ponto que eu coloquei, então o primeiro ponto foi a confissão dos seus pecados, a iniquidade, depois ler um livro, né? E demoraram 3 horas na confissão e também na adoração. No terceiro ponto que nós vamos ver dessa narrativa, no versículo 5 a 7, os levitas, que é aqueles que falavam ao povo, eles renderam louvores e se curvaram ante a grandiosidade de Deus. Aqui no versículo 5 lá no final fala assim: levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste do Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Olha que narrativa maravilhosa. Eles estão aqui rendendo graças, eles estão aqui se curvando diante da glória de Deus, diante daquilo que Deus é. Eles fazem citações maravilhosas e eles se colocam: bendito seja o nome da tua glória. Só tu és Senhor, tu o preservas com vida, tu és o Senhor que elegeste Abraão. Então eles se colocam aqui diante de Deus como servos, como necessitados, mas louvando o Senhor. De repente lá no coração dele pode ter falado: Senhor, o Senhor é tudo isso, e nós erramos tanto, Senhor, e o Senhor representa tanto, o Senhor faz tantas coisas por nós. É maravilhoso essa narrativa, porque ele vai traçando esses detalhes. E aí, na sequência, tá? No versículo 7 ao 31, eles vão aqui lembrando, veja só, tudo não, eles vão lembrando coisas, vão lembrando bênçãos que Deus derramou no meio deles, e como eles foram ingratos com Deus, Eles falam aqui no versículo 7 ao 31, depois no versículo 8: achaste seu coração fiel perante ti, com ele fizeste aliança. Está falando de Abraão, para dares a sua descendência a terra dos cananeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto é justo. E ele fala uma sequência: do Senhor viu, Senhor Deus, a aflição do povo judeu no Egito, e o Senhor chamou Moisés, e ele foi lá, anunciou perante Faraó, e teve as pragas, e tirou o povo do Egito da escravidão. E na sequência eles lembram também, é claro, que o mar vermelho se abriu para o povo passar. Eles lembram também, na sua narrativa, a companhia constante de Deus, quando eles estavam sendo guiados no deserto. Esse versículo é incrível, tá? No versículo 12, eles falam assim: guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Ou seja, eles estão referindo que Deus não abandonava o povo em momento algum, seja de noite, seja de dia. Nós vemos lá nos Salmos que fala: para onde eu vou me distanciar, para onde eu vou me esconder de ti, Senhor? Se eu subo no mais alto dos montes, o Senhor lá está.
Se eu desço para o mais profundo abismo, o Senhor lá está. A Bíblia fala que os olhos do Senhor contemplam a todos, bons e maus, Ele está olhando tudo. E de repente alguém pode questionar, mas Deus, como Ele tem poder para tudo isso, sabe por que nós não conseguimos compreender o tamanho, a profundidade, a largura do poder de Deus, do que é Deus? Porque nós somos limitados intelectualmente perante o Senhor, porque nós somos criados por Ele. Não há como nós medirmos isso na nossa consciência humana, porque Deus, Ele é infinito. E aqui no versículo 12 eles falam: o Senhor estava conosco de dia e de noite, de dia com a nuvem, à noite com uma luz de fogo. Ele fala aqui, olha lá que bonito, uma coluna de fogo, mostrando, guardando, mostrando o caminho. E ele continua citando, ele continua falando, né, da companhia. Depois ele fala no versículo 13, no Monte Sinai, onde Moisés foi receber os mandamentos, e como ele se demorou um pouco, o que aconteceu? Fizeram lá um bezerro de ouro. Vocês já devem ter visto isso com certeza em filme. Quantos filmes sobre os 10 mandamentos? Depois de tudo que Deus tinha feito, não é? Depois de tudo que Ele tinha feito, porque Moisés se demorou, entraram na mente do outro lá, e todos em conluio pegaram seus pertences de ouro e fizeram um bezerro. E agora vamos adorar. Se esqueceram completamente daquele Deus provedor, daquele Deus que ama, daquele Deus que protege. Eles lembram também do maná, que Deus providenciou o maná para que eles comessem. Não tinha água, providenciou água. Não é? E quando eu fui lendo, irmãos, essa narrativa, eu imediatamente ficava lembrando da minha vida. Quantas bênçãos derramadas, mas eles fizeram aqui um relato, um breve relato daquilo que Deus tinha feito por eles. Um breve relato. Na sequência, eu coloquei como quinto ponto, que eu falei que eu quero ser rápido. Na sequência, eu vejo um pesar. Agora vemos com pesar e que relatam a desobediência, a serviço, dura serviço. O que é isso? Lá no versículo 17 fala assim: recusaram, depois que ele faz toda a narrativa, ele fala: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua serviço e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão do Egito. Porém, tu és Deus perdoador, clemente, misericordioso. Mas vamos ficar aqui nessa questão da dura serviço. Sabe o que é isso? Essa nuca que não curva, dura serviço, não desce, é teimoso, é soberbo, é arrogante. É arrogante. Eu acho interessante, às vezes, que eu vejo certas manifestações com relação a Deus, que hoje é muito comum as pessoas falarem que não acreditam em Deus, o que é um direito de cada um. É um direito de cada um. Mas eu achei interessante quando eu vi um camarada esses dias falando na rede social, na internet lá, não lembro onde que eu li isso, um comentário. Mas se Deus existe, Ele é tão bondoso, por que Ele deixa o homem sofrer tanto? O que ele se esquece é que o homem sofre como consequência. Aí é mais fácil culpar Deus. O que eu vejo nessa fala? Se Deus existe, então independentemente do que você faça, Ele tem que suprir todas as suas necessidades. E não é assim a relação com Deus. Mas aí que entra o X da questão, as pessoas não aceitam. Porque querem um Deus que seja seu escravo, que esteja ali preparado para atender tudo que você quer. E a palavra de Deus nos ensina completamente o contrário disso. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, mas segundo a vontade de Deus. A nossa oração é sempre assim: que seja feita a tua vontade. Nós vemos na narrativa bíblica que de repente o homem fala: amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ele fala: você devia pensar o seguinte: se Deus permitir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Louco, essa noite pedirão tua alma, Jesus Cristo disse. Mas é mais fácil questionar a Deus, não é? Do que aceitar.
que nós andamos em caminhos tortuosos e mesmo assim queremos bênção. E aqui nessa narrativa, no versículo 17, ele fala: dura serviço. Eles não aceitavam, não se curvavam, mesmo diante de tantas coisas que Deus tinha feito. E eles continuam a sua narrativa. Continua. No versículo 22, eu falei para vocês, ele cita primeiro tudo que aquilo que tinham feito de errado. Tudo no sentido não literal. É um breve relato do que tinha acontecido com eles, daquilo que Deus tinha feito. Agora, nós estamos vendo no texto, que é muito importante, tá? As vitórias, as terras conquistadas. Lá no versículo 22 a 25, ele fala: também lhes deste reinos e povos que lhes repartissem em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Hesbom e a terra de Gog de Bazã. Multiplicaste os seus filhos, e como as estrelas do céu trouxeste a terra que lhe tinha dito a seus pais, que nela entrariam e possuiriam. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, e lhes entregaste nas tuas mãos. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas, olivais e árvores frutíferas. Eu grifei aqui: comeram e fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade, ó Senhor. Comeram, beberam, fartaram, se engordaram por causa da bondade do Senhor, da bondade de Deus. Conquistaram povos, conquistaram terras, mas ele continua na sequência: ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazer voltar a ti. Cometeram grandes blasfêmias, mas eu quero colocar aqui também que eles vão fazendo em meio a toda essa narrativa, eles vão sempre lembrando da misericórdia e bondade de Deus. Voltando um pouco no texto, nós lemos a 17, no final do versículo ele fala assim, versículo 17 de Neemias 9: porém, tu és Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade. Tu não os desamparaste, mesmo diante de toda aquela narrativa de pecado, de desobediência. No versículo 19 ele volta a dizer: todavia, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alinhar o caminho por onde haviam de ir. As tuas misericórdias nunca se apartou deles. No versículo 27 e 28 ele fala: pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores. Novamente no versículo 28, quando porém se viu em descanso, tornava a fazer o que era mal diante de ti. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Deus falando para o povo. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento das quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz novamente e não quiseram ouvir. O relato continua, ele continua falando das misericórdias, falando: se não fosse a misericórdia, aliás nós lemos isso em Lamentações, o motivo de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus que duram para sempre. Evidentemente vai chegar um momento que vai falar: chega, isso é outro estudo, está lá em Apocalipse. Mas nesse momento aqui nós estamos debaixo dessa misericórdia, debaixo dessa graça.
E quantas vezes nós fazemos como um povo judeu? Damos de ombro. Não é assim na linguagem da moçada aí? Deu de ombro, que se dane, eu não preciso. Tudo que acontece na humanidade é uma mera consequência, é evolução, é uma coisa fortuita que faz parte de uma sociedade. Uma enfermidade faz parte? Sim, faz parte. Claro que faz parte. Mas tem a permissividade de Deus. E é fruto daquilo que nós estamos plantando. É fruto do que plantamos. Eu me lembro que antes de toda essa pandemia, já acontecia muito isso lá na China. E eu via cidades lá, onde as pessoas já andavam com máscaras naturalmente. Por quê? Porque não tinha como respirar. Tamanha poluição. Não é? Então veja, tudo que acontece na humanidade tem a mão do homem. E Deus dá o livre-arbítrio, Ele vai fazendo. Dão de ombro para quando você fala de Deus. Prefere negar a existência de Deus, mesmo vendo a derrota do ser humano. Porque o que nós vemos hoje é derrota. É uma derrota. É uma briga atrás da outra. É uma derrota atrás da outra. São pessoas se agredindo verbalmente, fisicamente. E não é só de agora. É pai matando filho, filho matando pai. Mulheres sendo estupradas, abusadas pelo próprio pai, pelo próprio irmão. O ser humano está fracassando. Mas não quero saber de Deus. Aqui o povo reconheceu o seu lado miserável. O povo percebeu. E por isso essa narrativa. Eles foram falando, olha que Deus, o que o Senhor fez, Senhor, e olha o que nós fizemos. Por isso eles vão sempre lembrando, olha, ainda bem que o Senhor sempre teve misericórdia. E eles estavam num momento terrível aqui, de recomeço. Depois que eles fazem essa explanação toda, tá certo? No versículo 20, como eu disse, 27, 28, também no 31, eles novamente citam, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Tu és Deus clemente e misericordioso. No restante dos versículos, eles descrevem a condição em que eles se encontravam. Deixa eu olhar o tempo aqui, tá? Olha só, versículo 32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardes a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo, Senhor, em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Olha que importante, eles falam, o Senhor foi fiel, mas nós fomos perversos, Senhor. Leio de novo, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Reconhecimento. Olhar para si e falar, erramos. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos. Aquilo que eles tinham, que era objeto de promessa, que eram deles, porque Deus tinha prometido, eles tinham perdido e agora eles estavam sendo servos na própria terra. Imagine vocês, que eu falei no princípio, nós brasileiros, de repente ficarmos à mercê de um governo estrangeiro, de uma forma direta, não indireta, de uma forma direta. Você tem alguém aqui que vai chegar e vai usufruir, isso já acontece, é claro, né? Mas eu falo de uma forma direta, sabe? Chegar alguém aqui e falar, você não tem direito a isso, não tem direito àquilo, agora eu que mando, e esse alguém nem aqui mora, não é nem brasileiro, é a nossa terra de repente sendo invadida, sendo tomada. Eles estavam nessa condição, a terra que foi prometida para os pais, eles a perderam, estavam sendo servos, o que era produzido não era para eles.
E aí, no verso 37, seus abundantes produtos são para os reis que puser sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Estamos em grande angústia. Como eu disse para vocês no começo, se você fizer, eu te desafio, pegue na sua casa, destaque um tempo, leia o livro de Neemias, leia a Bíblia, é claro, mas leia esse livro, seja no capítulo 9, veja esses 38 versículos, como eles vão discorrendo sobre tudo o que aconteceu, e eles vão e os levitas vão a todo tempo relatando o que Deus é, porque leram no livro novamente, no livro da lei de Moisés, leram, se depararam com tudo o que tinha acontecido, com tudo que os pais tinham feito, o que eles tinham feito também, e reconheceram que o que eles estavam passando era fruto dos seus atos cometidos. Não havia injustiça da parte de Deus, pelo contrário, em todos os momentos, aliás, a misericórdia dele foi o mais alto, porque aquele ato de se compadecer, ele se compadeceu e voltou atrás e cuidou, ou melhor, nem não sequer voltou atrás, mas ele continuou cuidando, mas deixando também que eles pudessem colher os seus frutos. Isso é importante. E quando eles chegaram ao momento de estar exilados, de estar com tudo destruído, eles começaram a reconstruir, e esses homens aqui de Deus, eles relataram para o povo, para lembrar tudo que eles tinham passado. Lembra que eu falei? 3 horas orando, 3 horas confessando. Quanto tempo será que demoraria para nós confessarmos diante de Deus os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas? Às vezes, irmãos, escapa da nossa forma do nosso entendimento, certas questões que se relacionam à nossa relação com Deus. Eu coloquei aqui no meu papel rapidamente. Quantas bênçãos esquecidas por nós, quantos pecados não confessados. Como que está a nossa oração hoje? Minha, a sua. Em primeiro lugar, estamos dando graça a Deus pelo que Ele é em nossas vidas? Agradecemos mais? Ou será que nos preocupamos apenas em pedir? Pedimos perdão? Irmãos, é muito importante que na nossa relação com Deus nós possamos olhar esse livro, que é um dos, mas essa narrativa falou muito comigo, de você parar para observar tudo que Deus fez na sua vida. Tudo que Deus fez na sua vida. Para aqueles que são, lógico, a minha igreja, meus amigos, vocês sabem que há 6 meses atrás eu perdi a minha mãe. Quando eu digo perdi, porque ela não está mais conosco fisicamente, está com Deus. Eu posso lhes assegurar, sem querer comover você que está me assistindo, eu estou falando a realidade. Eu posso lhes assegurar que foi a maior tristeza que eu já senti na minha vida, o distanciamento da minha mãe. Mas tenho a alegria de saber que ela está com Deus. Quando eu falo tristeza, porque é lógico, amava e amo conversar, dialogar, perguntar opiniões, mas hoje não mais. Ciclo da vida, eu entendo isso. Mas é triste. Seria muita falsidade da minha parte. Eu estou muito alegre. Não, eu estou feliz. Nós cantamos aqui: sou feliz, Cristo me salvou. Sou feliz, Cristo me salvou. Eu sou feliz porque Cristo salvou a minha mãe. Mas eu estou dizendo isso, sabe por quê? Talvez as pessoas não saibam, mas quando ela foi diagnosticada com um problema de câncer, é uma palavra ruim de falar, mas é a realidade. O médico diz o seguinte: com tratamento, 1 ano de vida, sem tratamento, 6 meses. E foram mais de 4 anos, chegou a quase 5, que ela esteve conosco depois do diagnóstico. Certa feita o médico perguntou para ela: a senhora está cada dia melhor, o que acontece? Ela falou: a fé, tem fé em Deus.
Ah, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que aprender a ver o que Deus faz em todas as situações. Se nós tivéssemos repousado a nossa esperança naquilo que o médico tinha falado, seria um breve espaço de tempo, nós não teríamos mais. Mas Deus deu mais alguns anos para ela. E eu agradeço a Deus por isso e reconheço a grandeza dele nesse sentido. Em outro momento da minha vida, mais da minha vida pessoal, também alguns que me conhecem sabem, outros talvez estejam me ouvindo, não têm conhecimento disso. No ano de 92, em abril de 92, mais especificamente dia 9 de abril de 92. Alguns detalhes desse fato chamam a atenção, às vezes as pessoas esquecem. Dia 8 de abril é aniversário da minha esposa. E dia 11 de abril é aniversário de casamento nosso. E no dia 9 eu me acidentei. O ônibus capotou, pessoas morreram, um ficou tetraplégico, outros perdeu o tato, perdeu o olfato, perdeu o paladar. Outros ficaram com sequelas psicológicas que até hoje ainda balançam, sequelas físicas. Eu estava naquele ônibus, foi o último a entrar no ônibus, estava na porta, segurando o corrimão, um ônibus com capacidade para 30 pessoas, salvo engano, estava com 66 pessoas. A irresponsabilidade governamental já vem de muito tempo, não é de agora não. Depois que o ônibus capotou, colocaram um ônibus novo para nos transportar. Depois que vidas tinham sido perdidas, mas isso não vem ao caso. Lei da semeadura, não esqueçam sempre disso, Deus é que está olhando tudo, não cabe a mim julgá-los. Mas o que eu quero falar realmente é que quando eu fui jogado para fora do ônibus, a Marechal Rondon estava sobre obras de duplicação, e bem naquela descida tinha um riozinho que passa até hoje ali, e tinha que fazer uma pequena ponte. Então tinha pedras, não eram pedregulhos, pedras grandes ali, para se fazer o concreto e preparar aquela estrada, porque caminhões passam ali. E de outro lado tinha ferros de ponta, já naquela coluna pronta ali, e aqui nesse meio areia. Sabe onde eu caí, irmãos? Em cima da areia. Eu fui jogado a mais ou menos 10 metros, quando o ônibus parou de capotar, eu fui tirado fora. E foram uns 10 metros que eu me lembro, que eu fui contar depois. O fato é que eu fui salvo, porque Deus colocou no coração de um médico e de uma enfermeira que estavam olhando os acidentados. Eu me levantei só com a ajuda de um companheiro e peguei um carro que estava parando ali, muitos carros parando para socorrer, e fui para o hospital de base, no pronto-socorro. Quando cheguei ali, não tinha ferimento nenhum, não tinha nada, só tinha um arranhãozinho aqui, mas eu não conseguia respirar mais. E a enfermeira correu, viu, tentou aferir minha pressão, já estava muito baixa. Chamou rapidamente o médico, já não está mais conosco, o Dr. Paulo Davi. E ele constatou que eu estava com hemorragia interna, cirurgia rapidamente. Resumo da ópera: fraturas, omoplata esquerdo quebrado, várias fraturas quebradas, rim esquerdo perfurado, diafragma perfurado, pleura esquerda perfurada e baço perdido. Por isso que eu estou hoje no grupo de risco aí. Mas será que não é salutar isso, eu lembrar? Assim como eu lembrei do caso da senhora minha mãe, que ainda dói muito, mas eu tenho que admitir, ou melhor, eu quero admitir realmente a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida dela. A misericórdia de Deus na vida dela. Não fosse o esforço dela em nos trazer na retidão, nos mostrar os caminhos, muitos talvez não teríamos nos convertido. Meu pai se converteu pelo testemunho da esposa. Então nós temos que olhar para Deus e dar glórias a Deus, agradecer a Deus. O que o povo fez aqui foi exatamente isso. Eles viram tudo o que aconteceu com eles, viram a desobediência, contemplaram a própria desobediência, viram a misericórdia de Deus, se lembraram das bênçãos de Deus e viram na condição que eles se encontravam e não culparam a Deus, não reclamaram a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, mas eles falaram no final: estamos em grande angústia. De repente você que está me ouvindo agora pode estar angustiado, aflito, agitado. Busque a presença de Deus. Você que já se diz um convertido, que está na presença de Deus, procure nas suas orações. Vamos procurar dedicar mais tempo na oração. Vamos procurar dedicar mais tempo confessando, porque nós não somos perfeitos. Não é porque você aceitou a Cristo que você não peca mais.
você não é perfeito. Enquanto você estiver nesse corpo aqui, enquanto eu estiver nesse corpo, o pecado vai estar presente. E a confissão tem que fazer parte do nosso dia a dia, sim. E o reconhecimento da grandeza de Deus, louvar a Deus pelo que Ele é. Mesmo que você cante 15, 20 hinos aqui, não dá para atingir a glória de Deus, porque é enorme. Deus é muito grande perante aquilo que nós somos. Por isso nós estamos estar sempre buscando a presença dEle, louvando, honrando, agradecendo, se humilhando. Por isso que eu fiz o desafio e faço novamente. Leia a palavra do Senhor. Leia esse capítulo 9 de Neemias. Eu tenho certeza que você vai ser tocado. As misericórdias de Deus sendo citadas, o erro sendo citado, o reconhecimento da própria condição. E quando eu citei esses 2 casos da minha vida, foi exatamente para que eu pudesse passar para vocês que tanto no caso da minha mãe, como no caso do meu acidente, eu vi a mão poderosa de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Que nós saibamos contemplar, saibamos analisar, saibamos ver a boa mão dele agindo em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos desampara. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe aqueles que estão buscando a presença dEle. Não pense, você que está aí, não pense que Deus está à sua disposição. Ele não está. Ele está atento àqueles que o amam. Ele está atento àqueles que fazem a vontade dEle. Não pense que Deus é um Senhor com uma maletinha pronta para dar o que você quer. Não é assim que funciona. Isso está na Bíblia. Isso é bíblico. Então, se coloque nas mãos de Deus. Nós estamos passando por um momento difícil, sim. Nós estamos passando. Mas coloque na mão de Deus. Vamos colocar mais do que nunca ainda o nosso desejo de cura, o nosso desejo de solução desse problema nas mãos do Senhor. Ele tem a solução, Ele tem a resposta. Se for durar 4 meses mais, é Deus que está permitindo. Saiba disso, é Deus que está permitindo. Não culpe a Deus, não. Não. O homem planta, o homem colhe. O que nós estamos vendo aí é porque, na verdade, é só você observar como que as pessoas se lidam com esse assunto. Quando eu disse no começo, nós vamos encerrar. Quando eu disse no começo que de repente nós mudamos de opinião por conta aí da problemática da pandemia, sabe por que eu fiz isso? Porque nós notamos que as pessoas confundiram flexibilização com liberação total, virou uma bagunça. E sabe o que eu vejo nisso? Falta de Deus. E sabe por que eu vejo falta de Deus? E eu creio que você vai concordar comigo? Porque quando você ama a Deus, você ama seu próximo. Se você ama seu próximo, você se preocupa com ele. E se nós nos preocupamos com os nossos entes queridos, nós temos que adotar todas as cautelas. Não é? Então não vamos culpar a Deus, não. Vamos buscar a Deus. Mas vamos saber sempre que Deus não está à disposição nossa, não. Ele está à disposição de todos aqueles que o amam, de todos aqueles que fazem a vontade dele. E quando distanciamos de Deus, das promessas de Deus, é isso que vocês viram no relato aqui. É desordem, é tristeza, é escravidão. Vocês viram aqui? Mas olha, quando você fala, Senhor, estou em angústia, eu não aguento mais, Deus tem prazer em te socorrer e em me socorrer. Que Deus abençoe a sua vida e que todos nós tenhamos uma semana feliz e abençoada no nome de Jesus. Nós vamos orar. Obrigado, Santíssimo Deus, por mais esse momento aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou essa mensagem. É uma mensagem, Senhor, é uma narrativa muito vasta e eu agradeço porque, de uma forma sintetizada, Senhor, pelo menos para mim, Senhor, pude trazer para os irmãos, me satisfez muito, fiquei muito satisfeito porque falou muito comigo. É claro que muitas coisas, Deus, podem ser alinhadas aqui, podem ser, Senhor, trazidas em um outro contexto, mas eu te agradeço por esse momento aqui, que aqueles que estão me ouvindo possam buscar a Tua presença, possam contemplar a Tua grandeza, Senhor, ver tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles, tudo aquilo que o Senhor pode fazer, mas também ver, Senhor, os erros cometidos, a desobediência que muitas vezes nós cometemos, e assim também, Senhor, buscarmos a Tua clemência, o Teu perdão, a Tua misericórdia.
Aliás, é por causa das tuas misericórdias que nós estamos aqui. Guarda, Senhor, guarda a nossa igreja, guarda, Senhor, todos os irmãos, guarda, Senhor, o nosso país, guarda, Senhor, as autoridades, guarda, Senhor, os médicos, os agentes penitenciários, policiais, motoristas, tantos profissionais, ó Deus, que estão trabalhando em meio à pandemia, colocando a vida em risco, Senhor. Eu peço que o Senhor proteja eles e que o Senhor nos prepare, Senhor, para seja qual for a situação, e que nós possamos ver a Tua boa mão em todas as situações. E eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor, no tempo certo, irá nos dar essa vitória, Senhor. Rogo por cada um que está ouvindo, por cada família, rogo a Tua bênção e a Tua proteção. E agradeço, em nome de Jesus, por mais esse momento, para a Tua glória. Amém. Está encerrado, Deus abençoe as nossas vidas e até o próximo encontro, com a vontade, é claro, soberana de Deus. Amém?